Todo início de ano também é marcado pelo período de volta às aulas. E apesar da expectativa das crianças em rever os amigos e voltar à rotina de aulas diárias, é preciso tomar alguns cuidados em relação à saúde. E é por isso que eu vou conversar com a doutora Luciana Rodrigues Silva, que é coordenadora científica do Centro Aliança de Pediatria e presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Luciana, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Falar de período de volta às aulas, a gente automaticamente fala também sobre as escolas, sobre as instituições de ensino. E tem um detalhe em relação aos pais que eles acabam passando despercebidos sobre a estrutura das escolas. As estruturas das escolas precisam oferecer segurança para as crianças. Como é que funciona essa questão? É um prazer estar aqui com você nessa oportunidade, porque nós consideramos que a escola é um espaço muito importante na vida de todas as crianças, assim como é o ambiente doméstico. A maioria dos acidentes na criança de baixa idade ocorre ou em casa ou na escola, por causa de falta de atenção às estruturas onde a criança circula. Então, na escola também é muito importante que os ambientes sejam olhados dessa forma criteriosa para evitar queda, para evitar os acidentes com as crianças. Então, da mesma forma que no ambiente doméstico, a escola também precisa dar segurança às crianças que lá transitam. Agora, a segurança também não diz respeito só ao espaço físico, né? Os pais têm que cuidar também da questão da saúde, e aí entra vacinação, que é um assunto polêmico. Hoje não existe uma obrigatoriedade que as escolas exijam cartão de vacinação dos alunos, mas é importante que ela também atue incentivando esse processo, correto? Eu vou chamar aqui a atenção para um aspecto muito importante, que o profissional de saúde, que é habilitado e capacitado para orientar as medidas de prevenção para as crianças e os adolescentes, é o pediatra. Então, esse pediatra, esse profissional, tem um papel protagonista muito importante para várias questões. Uma delas é exatamente sobre as vacinas. As vacinas mudaram completamente o panorama das doenças. E existem doenças que já foram erradicadas por causa das vacinas. Na escola é fundamental que todas as crianças sejam adequadamente vacinadas e que estejam com seu calendário vacinal em dia, porque muitas vezes elas podem contaminar outras crianças ou serem contaminadas pela falta da atenção das famílias com relação às suas crianças e o calendário vacinal. Ano passado, nós tivemos no nosso país um aumento da incidência do sarampo por causa da negligência em algumas regiões com relação à vacinação sistemática. Então, as pessoas deixaram de ver o sarampo e muitas se esqueciam de vacinar suas crianças. Então, o calendário vacinal é ponto de honra para toda criança, para que ela fique protegida e que ela também não contamine seus colegas. A senhora comentou sobre algumas doenças contagiosas e a gente sabe que esse controle dentro das escolas às vezes é muito difícil. Tem pessoas que tiveram catapora na infância porque pegou de um amiguinho na escola e trazem isso até hoje. É papel dos pais e da escola monitorar essa questão? Por exemplo, se o aluno estiver doente, ele estiver com catapora, com sarampo, ele não deve ir para a escola. Como é que funciona essa questão? A catapora e o sarampo são doenças que não deveriam existir mais porque ambas têm vacinas, não é? Então as crianças devem ser vacinadas sistematicamente. Com relação ao cuidado com as crianças doentes, esse cuidado primariamente deve ser com a família e os pais, não é? Sempre orientados por um pediatra que assista essas crianças. Naturalmente que os professores também precisam estar atentos, porque muitas vezes é na escola que uma boa professora, que é observadora, percebe a doença numa criança.
Então, se diz que existe uma área chamada de saúde escolar na pediatria, onde idealmente dever-se-ia ter um pediatra que fosse visitar as crianças nas escolas para avaliar o cartão de vacinas, para avaliar a questão das doenças, né? Mas de uma maneira geral, os pais devem sempre estar atentos à saúde dos seus filhos. Agora, ampliando um pouquinho essa questão dos problemas relacionados à saúde das crianças, hoje no Brasil a gente vive um problema muito sério que é a obesidade infantil, né? Sim. Sobrepeso e obesidade Sim. infantil. E as escolas exercem um papel de importância no combate ou no incentivo a essa questão. Como é que a senhora avalia isso nos dias atuais? Você tocou num ponto que para mim é de extrema importância, que é a orientação dos hábitos saudáveis de vida. E entre esses hábitos saudáveis estão a atividade física e a alimentação adequada das crianças. O pediatra, novamente aqui, é muito importante para orientar as famílias, as crianças e os adolescentes com relação à atividade física, que tem que ser sistemática, e uma nutrição também adequada. Na nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos alguns documentos científicos que são abertos, né? Toda a população, professores, adolescentes, pediatras podem ter acesso. E lá há alguns documentos sobre a saúde digital para crianças e adolescentes, a importância da atividade física para os adolescentes, a prevenção da gravidez nos adolescentes, porque todas essas são medidas que podem ser ensinadas na escola. Existe o desejo de que a escola fosse em tempo integral, e que num determinado período da atividade escolar houvesse orientação para as crianças e os adolescentes para que eles próprios pudessem também cuidar da sua própria saúde, desenvolver sua autoestima, mostrar o que é uma dieta saudável, ter na escola lanches saudáveis, porque a obesidade tem sido uma epidemia cada vez maior e a criança que é obesa, ela tem uma grande chance de continuar obesa na vida adulta e desenvolver problemas graves como hipertensão, doença cardiovascular, doenças de articulações, doença hepática, enfim, uma série de complicações. Então é muito importante que a criança na escola receba a orientação de correr, de brincar com seus pares, não é? De fazer atividade física, de desenvolver atividades na natureza e não ficar somente no tablet, no computador, no celular, sem atividade física, por causa dos problemas que isso pode acarretar. Nosso tempo, infelizmente, ele é muito curto, mas a senhora falou muito sobre a questão da pediatria. Para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que a senhora deixasse claro que a pediatria não diz respeito somente às crianças, né? A gente pega também pré-adolescentes, adolescentes também. Isso. E queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está em casa sobre esses deveres e cuidados que pais responsáveis e a escola precisam ter em relação à saúde das crianças. O pediatra cuida da criança desde o nascimento até os 19 anos incompletos. Então vejam que durante todo esse período de vida a criança está crescendo e se desenvolvendo. O pediatra é fundamental para orientar essas famílias, orientar as crianças e os adolescentes em medidas que possam prevenir doenças como vacinação, alimentação adequada, atividade física, a leitura, desenvolvimento de autoestima, desenvolvimento mental, socialização com outras crianças. É nessa fase da vida que o indivíduo vai desenvolver todas as suas potencialidades que ele vai usar o resto da vida. Então, por isso que uma orientação adequada aos pais, aos professores,
no ambiente doméstico e na escola são indispensáveis. Bom, tá aí as dicas. Você que é pai, mãe ou responsável deve ficar atento em relação aos cuidados com seus filhos. E esse foi o tema do Em Pauta de hoje. Siga agora com a programação da CNT.